Senhoras e senhores, como podem ver, já é de noite na Bélgica, mas não aqui. Então, por favor, aguentem firme. Eu vou dar alguns toques suaves nessa história de infraestrutura e vou falar um pouco sobre o transporte aquaviário no interior e tendências na navegação interior, desafios de política, como aspectos operacionais e tecnológicos contribuem aos objetivos de política. Vou terminar com alguns exemplos e implicações. Então, vocês já viram esse mapa, então vou pular. Com relação à parte norte da Bélgica, metade da nossa rede de hidrovias é de menos de 600 toneladas, cerca de 600 quilômetros de rios, 830 quilômetros de canais, das quais apenas 1.425 quilômetros são utilizados para navegação comercial, ou melhor, 1.075 quilômetros usados para navegação comercial, e excluindo nossos portos marítimos e a navegação que está acontecendo no acesso marítimo, nós tivemos 72,5 milhões de toneladas no ano passado, 4,5 milhões de toneladas de 518 mil TEU transportados, mas apenas para contextualizar, o nosso canal mais ocupado, não incluído na nossa estatística, é o de Scheldt Rhine, que conecta o porto de Rotterdam, com apenas 72,2 milhões de toneladas de IWT, ou apenas 65 mil embarcações de carga. E, claro, o rio Scheldt, com 48 mil embarcações marítimas. E, enfim, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse gráfico, que reflete a carga e descarga nas hidrovias de Flandres, e cerca de 15 anos atrás nós estávamos descarregando, ou melhor, a Bélgica é uma passagem para a Europa. Então nós recebemos muitas mercadorias, mais do que nós exportamos. Então nós, aqui, 15 anos atrás, 40 mil toneladas e estávamos exportando 5 mil toneladas. Então, 20% de carga de retorno. Nós achamos que podemos fazer melhor. Nós temos um programa especial, voltarei a ele mais tarde, e como resultado, então, nós vemos aqui que as duas linhas estão se aproximando agora, em verde, e nós temos 32% de carga de retorno, 31 milhões de cargas descarregadas em nossas hidrovias, e também a carga. Então, nós temos as tendências. As tendências são bastante familiares. Nós temos o aumento da dimensão das embarcações, em parte por causa do aumento de volumes nos portos marítimos. Nós temos também melhorias em desempenho, não apenas em termos de consumo de combustível, mas também na manobrabilidade. Então, nós podemos adaptar menos as hidrovias para o mesmo tamanho de embarcação. Também temos um aumento das restrições ambientais, que é uma coisa boa, e uma demanda de que as operações nas hidrovias, especialmente se tivermos eclusas e pontes móveis, têm que ocorrer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, para que realmente se possa implementar e integrar o sistema à cadeia de suprimento, de fornecimento. Então, a integração da cadeia de suprimento, mas também a integração do fluxo de informações que se segue a navegação. Nós temos que garantir isso também. E a tendência de cargo mais unitizada. Sim, estamos falando de containers. Mesmo a navegação, você pode colocar qualquer coisa em um container e você pode colocar qualquer container em cima de uma embarcação, e alguns produtos que você nunca pensou que poderiam ser transportados em hidrovias estão agora sendo transportados em hidrovias. E mais do que containers,
claro, para granel, por exemplo, mas temos outras opções, mas estamos verificando uma carga mais unitizada. Então, ainda estamos, infelizmente, com nosso foco em outro tipo de carga. E também, na Bélgica, nós temos uma geração que nasceu após a Segunda Guerra, que está prestes a se aposentar, e temos, então, o advento de uma geração que tem muito mais conhecimento em termos de navegação. E os nossos desafios em termos de política, brevemente, nós temos que lidar com crescimento de volumes, mas também isso pode ocasionar desequilíbrios em fluxos comerciais, resultando em congestão, e nós temos que lidar com a congestão no curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, nós estamos agora no nosso plano de mobilidade, estamos elaborando um plano operacional para 2020, que vai de 2020 a 2040. Mesmo no nível europeu, eles estão fazendo a mesma coisa. E outra questão muito familiar, e que eu já vi em todas as partes do mundo, é a questão dos meios financeiros restritos de que dispõe o governo. E eu dividi os aspectos operacionais e tecnológicos com criatividade com relação ao espaço, novas tecnologias, recursos humanos, cadeia de fornecimento e dinheiro. Com relação à criatividade espacial, tenho 3 tópicos. Primeiro, o uso multifuncional do espaço e, naturalmente, a falta de espaço em ambientes urbanos para que se faça o upgrade, a melhoria das hidrovias. E com relação a indústrias e transporte aquaviário, é muito importante garantir o acesso direto à água. Um metro vertical custa muito mais do que um metro horizontal. E com relação à criatividade com o espaço, a LEMAS já lidou brilhantemente com esse tópico, mas esse é um exemplo de uma área de inundação controlada no Rio Scheldt, que está protegendo diversos municípios e também a cidade de Wentworth. O que nós fazemos aqui é fornecer proteção e, ao mesmo tempo, implementando uma área natural e própria para recreação e outros aspectos. Outra questão, à direita, temos um desenho da passagem de Holland, que está sendo estudada no momento. Aqui a hidrovia é de perfil classe 2, 6.000 toneladas, e tem que ser fazer o upgrade para classe 4. Mas o problema é que é solo rochoso e nós temos a questão de habitação, porque é no meio de uma cidade, e temos também uma estação de trem. Temos os trens correndo aí abaixo do nível da água. E é uma ferrovia que faz a ligação entre Bruxelas e Paris. Então, precisamos ser muito criativos com esses projetos. E à direita embaixo, nós temos a ponte, uma ponte não convencional que foi utilizada. E com relação a centros de distribuição e logística europeus, nós temos aí o centro da Nike, de distribuição da Nike, e onde é muito importante localizar esses centros próximos à hidrovia. Com relação à criatividade com novas tecnologias, há 2 aspectos principais. Primeiro, os serviços de informação fluvial, os RIS, que permitem o rastreamento de embarcações, e se você continuar, então, pode permitir o rastreamento de mercadorias para fins de integração e logística. E só para ilustrar, embaixo à direita nós temos um print screen de um site comercial, marinetraffic.com, que mostra
a conexão entre o Canal Albert e o Porto de Wentworth. E hoje as embarcações são cada vez mais equipadas com AIS, porque nós realizamos esse programa que fornece informações muito úteis para planejamento dos fluxos e também para a operação da rede. Outro aspecto é a automatização e controle remoto, que atende à necessidade ou à demanda de operação contínua da rede, porque quando você tem muitas eclusas, isso é muito difícil. Então, automatizando o controle disso e tendo... Então, temos a possibilidade de fazer esse controle 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, diferente de rodovias e ferrovias, também a criatividade com recursos humanos. Não é lógico que na Bélgica ou na Europa temos que ter mais experiência para navegar com uma embarcação cheia de areia do que o piloto que pilotou o avião que me trouxe até aqui. Mas para melhorar a qualidade, nosso laboratório criou um simulador de navegação, Learning to Navigate, que é utilizado para fins educacionais. E tem um simulador gêmeo que vocês podem ver à esquerda em cima, que simula a utilização de nova infraestrutura ou modificações na hidrovia com relação à navegabilidade. Então, é uma ferramenta muito interessante. E com relação à cadeia de fornecimento, nós estamos tentando trazer diferentes setores para a água. E também os resíduos, que são altamente regulados pelo governo e indivisíveis, containers e construção. O setor de construção é o último setor que já estava, em parte, conectado à água e agora é completamente conectado à água. E a chave é manter os mercados tradicionais, mantê-los vivos e também expandir em novos segmentos de mercado. Então, temos que focar em TLC e eu não estou falando de Tender Loving Care, estou falando de custos logísticos totais, que é muito importante. Finalmente, a criatividade com dinheiro. Nunca há dinheiro suficiente. E PPPs podem ser uma boa solução, mas apenas se for uma situação ganha-ganha para todas as partes. Então, eu sugiro que não se realizem PPPs ou outros mecanismos financeiros por razões puramente financeiras, porque, no fim das contas, o investidor privado precisa de um retorno em seu investimento, e se não obter com a infraestrutura, aí você vai ter que pagar. E um exemplo que eu gostaria de mostrar é a nossa parceria público-privada para a nossa estrutura de carga e descarga em Flandres, com 80% pago pelo governo, 20% pelo setor privado. Mas o setor privado tem que garantir um certo volume ao longo de um período de 10 anos. E então, 0 toneladas ele vai ter que pagar por todo o investimento. Até agora, desde 98, nós tivemos 163 projetos aprovados, 148 ainda a serem realizados, 86 em operação, 10 sob construção e 52 em fase de planejamento. Então, é realmente impressionante. Isso significa que, desde 1998, nós temos uma nova parede Quay a cada 14 quilômetros. Então, realmente, isso é surpreendente. Aqui a localização de todos os projetos. E no meu slide final, as implicações dessa criatividade. Bem, primeiro, uma implicação jurídica é que você precisa de uma legislação atualizada que permita soluções criativas. Só um exemplo rápido. No campo do desempenho ambiental, a LNG não podia receber embarcações interiores até
janeiro último, porque acreditavam que era perigoso ter um combustível volátil. Mas, por outro lado, isso atrapalha o progresso. Outro aspecto legal é a aplicação da lei e as repercussões jurídicas que precisam ser muito bem estudadas. E há uma questão de privacidade que tem implicações práticas. A criatividade implica em mudança e mudanças geram resistência em algumas pessoas, como greves e assim por diante. E uma outra questão política, devido à velocidade do progresso, da evolução, no passado nós podíamos ter uma política estável e estabelecer metas para daí a 10, 20 anos, mas agora nós temos que ser muito adaptáveis e temos que ter uma política mais dinâmica e adaptável. Muito obrigado.